Você acredita que é livre, acredita que toma suas próprias decisões, que escolhe seus caminhos, que age movido por sua própria vontade. Mas e se eu te dissesse que, na maior parte do tempo, você apenas obedece? Que sua vida não passa de uma sucessão de comandos invisíveis, seguidos sem reflexão, sem consciência, sem resistência? A psicologia da obediência é uma das forças mais obscuras da mente humana. Ela não se manifesta em ordens explícitas, mas em sutis mecanismos de pressão. Pais, professores, chefes, líderes religiosos, políticos, todos plantam comandos em sua mente desde a infância. E você aprende, sem perceber, a se curvar diante de vozes externas, acreditando que essa submissão é natural, inevitável, até moral. O mais perturbador é que a obediência não exige força física. Ela exige apenas condicionamento. Você não precisa ser preso, nem acorrentado, nem ameaçado. Basta ser treinado. E assim como cães obedecem a comandos simples, homens obedecem a símbolos, autoridades e normas sociais, mesmo quando essas normas os destroem. Milgram, em seus experimentos, provou o que ninguém queria admitir. Pessoas comuns, em circunstâncias comuns, são capazes de cometer atrocidades apenas porque alguém em posição de autoridade lhes disse para fazê-lo. Nietzsche já alertava. A moral do rebanho transforma indivíduos em servos voluntários. Schopenhauer foi ainda mais cruel. Acreditamos agir livremente, mas apenas executamos a vontade que nos governa de fora. E você? Quantas vezes já disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes obedeceu sem questionar, apenas porque todos estavam obedecendo? Quantas vezes se traiu, acreditando que era escolha sua, quando na verdade era apenas medo de ser diferente? Essa é a verdade brutal. A maior prisão não é a física, mas a psicológica. E a psicologia da obediência é a engenharia dessa prisão invisível. A pergunta é: você tem coragem de encarar até que ponto sua vida realmente te pertence? Você acredita que está no controle, mas não está. Sua rotina é feita de comandos que você aprendeu a seguir sem questionar. Acordar na hora marcada, vestir-se como esperam, trabalhar até a exaustão, pagar contas, sorrir quando não quer sorrir, calar quando gostaria de gritar. Cada gesto da sua vida é regulado por forças externas, mas você se convenceu de que é escolha sua. A família foi a primeira a ensinar a obediência. Você aprendeu a se calar para não decepcionar, a engolir lágrimas para não envergonhar o nome. Mais tarde, na escola, aprendeu a levantar a mão para falar, a repetir verdades oficiais, a sentar-se em silêncio por horas. Não porque fazia sentido, mas porque era assim que deveria ser, e você obedeceu. No trabalho, a obediência ganhou outro nome: profissionalismo. Você cumpre prazos absurdos, aceita humilhações sutis, sacrifica sua saúde e seu tempo porque alguém em posição de autoridade disse que era necessário. E quando finalmente olha para trás, percebe que grande parte da sua energia foi gasta não em viver, mas em obedecer. O mais perturbador é que você raramente se rebela. Quando questiona, sente culpa. Quando pensa em dizer não, sua mente já dispara justificativas para continuar dizendo sim. Você acredita que se recusar é egoísmo, desrespeito, até pecado. E assim, cada sim, dito contra a sua vontade, cava uma cova silenciosa onde você enterra sua individualidade. Essa é a dor invisível da obediência. Você não sente correntes, mas sente um vazio crescente. Não há algemas nos seus pulsos, mas há grilhões na sua mente. E esses grilhões são mais difíceis de quebrar do que qualquer prisão física. O diagnóstico é brutal. Você não vive como indivíduo, vive como reflexo de ordens que nunca questionou. E quanto mais obedece, menos reconhece a própria face no espelho. A obediência não nasceu ontem. Ela é uma das engrenagens mais antigas da civilização.
Desde que o homem passou a viver em grupos, a ordem foi necessária para evitar o caos. Mas aquilo que começou como sobrevivência evoluiu em algo mais sombrio: a submissão cega. Schopenhauer dizia que acreditamos ser livres apenas porque ignoramos as forças que nos movem. Para ele, a vontade individual é uma ilusão. Cada decisão já estava determinada pela educação, pela cultura, pelo instinto. Assim, quando você obedece, não sente correntes porque já nasceu condicionado a se dobrar. Nietzsche foi ainda mais incisivo. Ele chamou isso de moral do rebanho, um sistema criado para domesticar a força individual, transformar leões em ovelhas. Religião, moral e política funcionariam como pastores invisíveis, guiando homens obedientes a viverem sempre dentro do cercado. O instinto de rebelião foi sufocado em nome da segurança coletiva. E quanto mais o homem obedece, mais acredita estar agindo moralmente. Jung via a obediência como uma máscara imposta pela sociedade. O homem aprende a suprimir sua sombra, seus desejos, sua agressividade, sua liberdade interior, para ser aceito pelo grupo. Mas essa repressão tem um preço. Cria indivíduos dóceis por fora, mas fragmentados por dentro. A obediência, nesse sentido, não é apenas social, mas psicológica. É a renúncia contínua do eu em favor da aprovação alheia. E então veio a psicologia experimental para provar, com dados, o que os filósofos já denunciavam. O experimento de Stanley Milgram, em 1961, revelou o choque. Pessoas comuns estavam dispostas a aplicar descargas elétricas mortais em estranhos, apenas porque um homem de jaleco branco lhes dizia para continuar. A autoridade, quando legitimada por símbolos, cala a consciência individual. E o mais perturbador, a maioria obedece até o fim. A origem da obediência, portanto, não é apenas cultural ou religiosa. Ela é biológica, psicológica, histórica. O homem foi moldado para obedecer porque isso servia à tribo, ao Estado, à religião. Mas o resultado é que, hoje, séculos depois, ainda carregamos em nossas entranhas essa inclinação a nos dobrar diante de qualquer voz que se apresente como autoridade. Essa é a raiz sombria. O homem não obedece porque é fraco. Obedece porque foi programado para acreditar que isso é virtude. A virada acontece quando o homem ousa fazer a pergunta que ninguém quer ouvir: por que eu obedeço? Essa simples pergunta é como dinamite no alicerce da obediência, porque até então ele acreditava que cumprir ordens era natural, moral, necessário. Mas quando se questiona, percebe que quase nunca analisou as ordens que recebeu. Obedeceu à família por medo de rejeição, obedeceu à religião por medo da culpa, obedeceu ao Estado por medo da punição, sempre medo. E quando percebe que sua vida foi moldada por medos, algo dentro dele se rompe. Nietzsche chamaria esse instante de transvaloração, o momento em que o homem inverte o valor das coisas. Aquilo que antes era visto como virtude, obediência, começa a ser visto como doença, e aquilo que antes parecia vício, rebeldia, recusa, desobediência, passa a ser reconhecido como força vital. É nesse ponto que o homem descobre uma verdade brutal. Obedecer cega e automaticamente é morrer em vida. Viver não é repetir comandos, mas criar. Não é seguir, mas escolher. E esse despertar não acontece de forma tranquila. Ele dói. Dói porque exige romper laços sagrados, enfrentar olhares acusadores, desafiar tradições que moldaram sua identidade. Mas é exatamente nesse conflito que nasce a possibilidade de liberdade. A virada não é sobre recusar todas as regras. Isso seria apenas causa infantil. A virada é sobre escolher quais regras seguir. E por quê? É sobre recuperar o direito de pensar, de negar, de dizer não quando todos esperam o sim. Esse homem percebe que a verdadeira coragem não está em lutar guerras externas,
mas em declarar guerra às vozes internas que o domesticaram desde a infância. A virada é o instante em que ele decide não ser apenas peça do jogo, mas jogador. E a partir daí, sua vida começa a ganhar outro peso, outra presença. Pois quem ousa desobedecer pela primeira vez, nunca mais volta a obedecer da mesma forma. O homem que desperta da obediência cega já não se move da mesma forma. Ele continua vivendo entre leis, regras e tradições. Mas agora, sua postura é outra. Ele não reage como servo automático, mas como indivíduo consciente. Cada ordem que recebe, cada regra que encontra é avaliada, pesada, medida. Obedece apenas quando decide que faz sentido, e não mais porque alguém mandou. Essa mudança é imperceptível para muitos, mas transformadora para ele. Se a família tenta manipulá-lo pela culpa, ele não cede de imediato. Se a religião tenta dominá-lo pelo medo, ele mantém silêncio e observa. Se o Estado exige obediência cega, ele cumpre o necessário, mas nunca entrega sua alma. Sua obediência agora é estratégia, não submissão. Nietzsche dizia que o homem forte é aquele que cria seus próprios valores. Esse homem entendeu. Ele não nega todas as regras, mas decide quais seguem sua verdade. Ele não rejeita toda a autoridade, mas reconhece que a única autoridade definitiva é a própria consciência. E ao viver assim, torna-se um enigma para os que ainda se ajoelham sem pensar. Sua postura não é de rebeldia infantil. Ele não precisa gritar para provar que é livre. Sua liberdade é silenciosa, quase invisível, mas pesa no ambiente. As pessoas sentem que ele não pode ser facilmente manipulado. E isso incomoda, porque a obediência coletiva só se sustenta enquanto todos concordam em seguir, sem questionar. Esse homem, porém, já não pertence ao rebanho. Ele caminha entre eles, mas sua mente é outra. Enquanto os demais se dobram por hábito, ele permanece ereto por escolha. E essa simples diferença muda tudo. Sua presença inspira alguns, assusta outros, mas jamais passa despercebida. Pois o homem que aprendeu a escolher a quem obedecer já não é apenas mais um. Ele é, inevitavelmente, uma ameaça para qualquer sistema que vive da submissão. Quando a virada se torna hábito, a vida muda de forma irreversível. O homem já não vive sob o reflexo automático da obediência. Ele escolhe. E escolher, neste mundo, é quase um ato de rebelião. A consolidação dessa transformação não é um grito de guerra, mas um silêncio imponente. Esse homem fala menos, observa mais, não desperdiça energia tentando convencer os que ainda se ajoelham. Ele sabe que a maioria prefere a segurança da submissão ao risco da liberdade, e por isso não tenta arrastá-los. Apenas caminha, firme, por sua própria estrada. Schopenhauer diria que agora ele vive consciente da vontade que o governa, mas sem ser escravo dela. Nietzsche o chamaria de criador de valores, alguém que se ergueu acima do rebanho. Jung o veria como alguém que integrou sua sombra, porque só quem enfrenta seus próprios medos pode resistir ao poder externo. Esse homem descobriu algo que muda tudo. A obediência só tem poder sobre quem teme a rejeição, a punição ou a solidão. Ele se tornou enigmático. A família já não consegue manipulá-lo pela culpa. A religião já não o prende pela promessa de céu ou ameaça de inferno. O Estado já não o domina pela intimidação. Ele cumpre o necessário, mas mantém dentro de si uma fortaleza que nada pode invadir. E essa fortaleza é sua maior conquista. O preço? A solidão. A clareza o distancia da massa. Mas essa solidão, longe de destruí-lo, o fortalece. Pois no silêncio da individualidade, ele encontra a paz que a obediência nunca permitiu. E a partir daí, ele percebe uma verdade perturbadora. A maioria das pessoas não vive, apenas obedece. E essa percepção, embora sombria,
é também libertadora, porque ao enxergar a prisão dos outros, ele reforça sua própria liberdade. O homem consolidado não precisa lutar contra todos. Sua simples existência já é uma revolta. Porque mostrar que é possível viver sem se dobrar é o maior insulto a qualquer sistema de poder. Todo homem desaparece, mas nem todos deixam algo que permanece. Alguns são lembrados apenas pela docilidade com que obedeceram, pela vida previsível que viveram sem jamais questionar. São nomes esquecidos, rostos apagados, sombras que se dissolvem no rebanho. Outros, porém, deixam uma marca invisível, não porque gritaram contra o sistema, mas porque ousaram viver sem se dobrar a ele. Sua vida foi uma espécie de afronta silenciosa, um lembrete de que é possível caminhar ereto num mundo de joelhos. Essa presença enigmática se torna herança, não escrita em livros de história, mas impressa no olhar daqueles que testemunharam sua firmeza. A família talvez o acuse de ter sido duro, a religião talvez o chame de herege, o Estado talvez o veja como insubmisso, mas, no fundo, cada uma dessas forças o respeita, porque não conseguiu domá-lo por completo. E esse respeito, mesmo escondido, é o que diferencia um servo de um homem. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Esse homem cumpriu essa máxima, não viveu para agradar, nem para se curvar, viveu para se tornar inteiro. E essa inteireza, rara e indomável, é o legado que permanece mesmo após sua morte. Sua herança não é barulhenta, ela não se mede em monumentos, nem em títulos. É sentida como ausência, um vazio pesado que revela o quanto sua postura era única, e aqueles que o conheceram, ainda que não compreendam plenamente, carregarão para sempre a sensação de que havia nele algo que não podia ser dobrado. Esse é o legado do homem que se libertou da obediência, mostrar por sua própria vida que a liberdade não é um direito concedido, mas uma conquista arrancada. E que viver de pé, mesmo em silêncio, vale mais do que uma vida inteira de joelhos,